Eis que vos anuncio uma grande nova, uma grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Nesta noite santa, a igreja nos convida a contemplar o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. À primeira vista parece um nascimento pobre, simples e silencioso como tantos outros. Mas o Natal não é um episódio isolado do nascimento de uma criança, pura e simplesmente. O Natal não é o aniversário de um menino, como muitos procuram reduzir, mas o Natal é a celebração de um grande mistério, o mistério do amor de Deus que se faz homem e vem habitar entre nós para estabelecer conosco uma aliança de amor. Nós somos chamados a esta aliança. Esta é a nossa vocação. E quando no momento do batismo nós dizemos o sim, ou por nós mesmos, ou através dos nossos pais e padrinhos, nós estabelecemos com Deus uma aliança selada pelo sangue deste menino, que agora está na gruta de Belém. É este grande mistério de amor que nós hoje celebramos. O mesmo Cristo que nasce em Belém, nascerá sacramentalmente em cada altar. O mesmo corpo colocado na manjedoura será também oferecido na cruz. Belém já é o início do sacrifício, o início visível do sacrifício redentor, que se consumará na cruz e que se perpetuará no altar. O mesmo sangue que corre em suas veias será derramado por nós e nos será dado como bebida de salvação cada vez que nós o recebemos na Eucaristia. Belém, Calvário e altar não são três mistérios separados, mas um único ato de amor elevado até o extremo. E é sobre estes três pontos que gostaria de refletir nesta noite maravilhosa em que celebramos este grande amor de Deus para conosco, o Santo Natal. Em primeiro lugar, o presépio já anuncia o sacrifício. O Evangelho nos mostra que o Filho de Deus nasce na pobreza. Não há palácio, não há conforto, não há nenhuma honra humana. Ele é colocado numa manjedoura. Testemunhas, a tradição nos diz, um boi e um burro. Além, evidentemente, da Santíssima Virgem de São José. Está ali com um claro sinal de humildade e de abaixamento. O presépio nos dá uma grande lição. São Leão Magno nos ensina que a humildade do nascimento do Senhor é a instrução para a nossa fé. A sua pobreza é a riqueza para a nossa salvação. E posso dizer, parafraseando São Leão, Belém nos ensina a viver. Nos ensina a viver. Jesus escolheu nascer pobre, diz Santo Afonso, para conquistar os corações humildes e soberbos. Os humildes e afastar, os soberbos. E desde o primeiro instante de sua vida, Jesus começou a sofrer e se oferecer por nós. Quem primeiro recebeu a notícia e acolheu o Salvador?
os sacerdotes do templo, os doutores da lei, os grandes orgulhosos e vaidosos do Sinédrio, o rei Herodes, hipócrita e invejoso? Não foram eles, porque o orgulho impede abraçar o Salvador. A soberba impede de entrar naquela gruta. São os pastores, os primeiros que recebem a notícia do nascimento. Homens simples, desprezados pelo mundo, mas ricos em humildade. Não discutem, não fazem projeções, não fazem cálculos, não colocam questionamentos, não exigem sinais, simplesmente dizem uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que o Senhor nos preparou. E lá encontram o menino, o pobre menino, envolto em faixas e reclinado num presépio, numa manjedoura. São Gregório de Nissa, um dos santos padres da igreja, nos diz: aquele que nasce envolto em faixas, prepara-se já ali para ser envolto nos laços da morte, para libertar o homem da corrupção. O Natal não é apenas ternura, mas já é o início consciente da redenção. Conta-se que São Francisco de Assis, quando estava preparando o primeiro presépio em Grécio, como nós conhecemos hoje, chorava ao ver o menino deitado na palha. E quando lhe perguntaram o porquê daquelas lágrimas, ele disse: choro porque ele nasceu para morrer por mim. Choro porque ele nasceu para morrer por mim. Do presépio, chegamos ao Calvário. No presépio, o amor que se entrega a nós. No Calvário, o amor que se entrega por nós. O menino de Belém nasce para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os anjos cantam: glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. Mas esse canto ecoará anos depois, no silêncio do Calvário, na paixão. Veremos lá um anjo, não cantando, mas consolando Jesus no horto. E por que não dizer também em volta do Calvário? Mas veremos esses anjos removendo a pedra do sepulcro, esses anjos anunciando a ressurreição daquele menino, e esses anjos que o envolverão quando ele voltar no último dia sobre a terra, para julgar os vivos e os mortos. Natal já é o começo da oblação de Jesus. No Calvário, ele consuma essa oblação, mas é o mesmo amor, a mesma entrega, o mesmo Cordeiro. Maria Santíssima já acompanha todo esse mistério desde a Anunciação. Ela quem oferece lá no templo 40 dias depois do nascimento, e é ela quem ouve de Simeão: este menino está colocado para a ascensão e ruína de muitos em Jerusalém. E é ela quem ouve que uma espada de dor transpassaria o seu coração, para que fossem revelados os segredos dos corações de muitos. E é novamente ela que oferece Jesus para nós em Belém, e que oferece o mesmo Jesus ao Pai aos pés da cruz. Assim, Maria se torna o modelo de toda a alma
que quer receber, dar e oferecer Cristo, seja ao Pai e seja a nós. Maria participa do sacrifício de Cristo com o seu sacrifício de mãe. Não se pode negar essa participação íntima e com a sua própria dor, unindo-se à dor e aos sofrimentos de Cristo. Santo Agostinho exprime com profundidade que o mesmo Cristo que foi colocado na manjedoura foi suspenso na cruz. Nasceu para sofrer e sofreu para nos salvar. O mesmo corpo que foi nutrido pelo leite de Maria foi entregue por ela na cruz para a salvação do mundo. E no Natal, Deus se torna vulnerável. Na cruz, ele se torna obediente, e obediente até a morte. Em ambos os momentos, Belém e cruz, Calvário, é o mesmo amor que se inclina por nós. Este é o segredo do Natal. Este é o segredo deste dia. O amor de Deus que pede, que implora o nosso amor, que não quer o nosso coração dividido, quer o nosso coração totalmente dele, e nos dá provas desse amor. Quer a nossa entrega para, neste amor, ele nos salvar. Maria está presente nesses dois extremos. Belém, oferecendo o seu filho ao mundo, e no Calvário, oferecendo ao Pai por nós. Ela nos ensina a nos entregarmos, a darmos o nosso amor, mesmo quando dói. Falar em dar amor quando dói, em um mundo em que há o louvor e o culto do prazer, parece contraditório, parece ir contra a corrente. Mas nós católicos somos contra a corrente. Nós não estamos aqui na terra para agradarmos o que o mundo quer. Nós somos contra essa cultura de morte, essa cultura do prazer, essa cultura materialista. Nós somos contra isto. Nós somos contra essa cultura que coloca o homem como centro de tudo, como se o homem fosse o próprio Deus, e que tem a Deus como alguém apenas que fica lá no alto e que não interfere em nossas vidas. Nós somos contra essa cultura que abandonou a Deus e que acha que pode fazer o que quer. Não, não e não. Não somos filhos desse século. Não somos filhos deste mundo. Somos filhos de Deus, embora vivamos neste mundo. Natal e Calvário estão juntos também dentro de nós. Por fim, uma terceira reflexão: na Eucaristia, o Natal continua. O mistério não termina na cruz. O mistério que começou em Belém, humanamente falando, é claro, que para Deus não existe começo, mas que para nós começou em Belém e se consumou no Calvário. Esse mistério permanece vivo no altar, permanece vivo na Eucaristia. Belém significa casa do pão.
Não é por acaso que o menino nasce ali, no lugar. Aquele menino que depois vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E São João Crisóstomo nos ensina: aquele que se deixou tocar na manjedoura, deixa-se tocar no altar pelo sacerdote. Aquele que foi visto pelos pastores, hoje é recebido pelos fiéis. O mesmo corpo de Belém é o que está no altar e que está na mesa de comunhão para ser alimento. É significativo o fato daquele corpo estar numa manjedoura onde os animais comem. Na Eucaristia, Cristo começa a se fazer pequeno, continua, melhor dizendo, a se fazer pequeno, silencioso, escondido sob as espécies de pão. O Deus que não encontrou lugar na hospedaria, continua também querendo um lugar no nosso coração, um lugar na nossa vida. As pedras se abriram para Ele em Belém, mas os nossos corações às vezes são tão duros, que não se abrem para Ele. Assim como Maria envolveu Jesus em faixas e o colocou na manjedoura, o sacerdote também envolve Jesus no corporal que coloca sobre o altar. É o mesmo gesto de amor do sacerdote e de Maria com Jesus nas mãos. Hoje o Natal nos convida, meus irmãos, a recebermos Jesus. Mas como poderemos recebê-lo? Primeiro, temos que ter humildade. Deus não entra no coração orgulhoso. É preciso se abaixar. A humildade é a porta por onde Deus entra na alma, nos diz São Bernardo. E quem se julga cheio, não deixe espaço para o menino entrar. Então, se queremos receber Jesus, é preciso nós nos esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos que Ele entre. Deixar a maldade, deixar as vaidades, deixar a impureza. Vamos deixar Jesus entrar. A segunda condição é a pobreza de espírito. Jesus nasce pobre para ser recebido por quem não confia em si mesmo, mas só em Deus. Ele que nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E pobre de espírito é aquele que reconhece sua pequenez, sua miséria, a sua necessidade de salvação. Me lembro quando era mais novo, numa diocese, eu vi um folheto da missa que me chocou muito, como uma nova religião que surgia, que falava que Deus é como um adulto masculino e nós somos crianças. E ele dizia: nós hoje, homens modernos, não somos mais crianças, nós amadurecemos, então não precisamos mais ficar dependendo de Deus para tudo, porque já somos maduros. Esta é a mentalidade moderna, esta é a mentalidade modernista. Nós não precisamos de Deus. Não, nós amadurecemos. Quando é o contrário, se nós queremos realmente receber Jesus, temos que ser pobres. Ou seja, temos que reconhecer que somos pequenos, que somos frágeis, que precisamos dele. Temos que dizer como São Pedro: para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. O mundo moderno
conseguiu tantos progressos, a cada dia mais e mais, mas nada sacia o ser humano, até porque o ser humano não evoluiu, não cresceu moralmente. Diante de tudo isso, embora todo esse progresso seja importante e bom para nós, mas o homem nunca vai chegar a ser Deus, nunca. E tem que reconhecer isso, que precisa de Deus. Então temos que ter essa pobreza de espírito. Temos que também ter um silêncio interior, um recolhimento. Vivemos numa sociedade do barulho, em que as pessoas não têm tempo mais para pensar. Pouca gente para refletir. Quantas decisões são tomadas ex abrupto, repentinamente, movidas pelos impulsos das paixões ou das emoções? Quanto arrependimento depois de ter falado ou feito alguma coisa sem pensar? É porque não temos mais silêncio para refletir diante de Deus e de nossa consciência. Quer receber Jesus, é no silêncio do coração e do recolhimento que ele entra. É ali que ele fala, como nos diz Santa Teresa de Ávila. E por fim, precisamos dessa pureza de coração, como refletimos há pouco. O presépio nos conduz ao altar, mas o presépio também nos conduz ao confessionário. Desta forma, meus irmãos, nesta noite maravilhosa, o Natal não será apenas uma celebração externa, de comes e bebes em volta de uma mesa, mas o verdadeiro nascimento de Jesus em nós, hoje e sempre, porque é o seu amor que vem, e que Maria Santíssima, Mãe do Verbo encarnado e Mãe e Mulher Eucarística, nos ensina a receber Jesus com fé, humildade e amor, para que Ele encontre em nós, a cada dia, uma morada viva. Tenhamos todos, então, um Santo Natal.